Vamos lá, são 18h09. Hoje, segunda-feira, em mais uma reunião aqui da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. E hoje é uma reunião diferente, porque nós teremos uma reunião em que nós, na academia, estaremos mais para ouvir os colegas participantes do que para apresentarmos muita coisa propriamente dito. Mas, para a gente dar início a essas atividades, como diz a nossa tradição aqui da academia, eu vou pedir para o nosso presidente, Acácio Alves de Souza Lima Filho, para fazer a abertura da nossa reunião, seguido do nosso professor Lauro Domingos Moreto, presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas. Acácio, com você a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, Henri. Eu estou tentando entrar, eu entrei pelo celular, mas estou tentando entrar aqui pelo computador aqui de casa, sabe? Eu cheguei agora, liguei meio correndo, não estou conseguindo, então vou ficar no celular mesmo. Estou recebendo uns chamados aqui, daqui a pouco eu vou dar uma apagada. Bom, vamos em frente com a reunião. Você hoje tem o domínio da reunião, então eu só quero passar para o Lauro para ver se ele tem alguma observação a fazer, e daí você começa, tá bom? Um abraço a todos, boa tarde. Boa tarde a todos. Pronto, boa tarde a todos. Eu tenho a impressão que essa segunda-feira é meio esquisita, porque eu cheguei do escritório, fui ligar a conexão e falar, não conseguia. Aí tinha esquecido de ligar o fio, né? O fio da internet, né? Estava mais difícil. De modo que a Cássio está com o celular, ele com problema. Bom, mas a segunda-feira é meio esquisita. Bem, mas eu também estou no celular, que não consegui ainda no computador. Você tem uma trégua, Tavares. Você está em Macapá, tem trégua. Hoje até agora, nós estamos com luz. Estou vendo o nosso colega, o Jeová do Amapá, junto com o Tavares, aí convivendo com os problemas muito mais graves do que os nossos, né? Mas o objetivo dessa nossa reunião é ampliar um pouco mais o conhecimento sobre o projeto que foi realizado há algum tempo atrás, já faz um ano praticamente, que nós definimos um projeto junto com o Henry, Hilton e outros componentes da academia, onde nós pretendíamos explorar uma temática de prospecção e de estudos da biodiversidade brasileira. Durante esse intervalo, a gente tem tentado falar sobre os diferentes biomas, entender o que tem de interessante nos diferentes biomas, não só daquele da Amazônia, que é o mais conhecido, mas a nossa velha Mata Atlântica, tá? A Caatinga, tá? O Cerrado, tá? As Pampas, o Pantanal, que são outros biomas nossos. Temos riquezas absolutamente incríveis e bem diferentes, né? De outros países, e a gente poderia trabalhar com isso. Então, conversando com ele, eu falei, Henry, nós vamos ter que ressuscitar, praticamente, retomar aquele projeto da biodiversidade, verificar onde estão os pesquisadores que têm conhecimento e têm pesquisas já realizadas em relação a esses diferentes biomas brasileiros, para a gente colocar esse projeto para andar ainda mais, porque nós temos riquezas, todo mundo fala que temos, mas a gente está que nem o monstro do Lago de Ness. Todo mundo fala que ela existe, mas ninguém mostra que existe de verdade, né? Então, se temos a riqueza, temos que mostrar onde é que ela está, né? E tirar proveito dela, né? Essa riqueza não é o monstro do Lago de Ness, mas é a riqueza palpável que a gente tem que pôr a nossa mão sobre ela, né? E explorar. Então, o Henry vai conduzir esse trabalho com esse objetivo de dividir com aqueles que têm domínio da biodiversidade, que são pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento,
e também de diferentes biomas que possam, de uma maneira, se juntar à academia para a gente chegar a produtos, a pesquisas e divulgar para a nossa comunidade como um todo e para o mundo. Era isso daí que eu tinha como abertura desse evento. Henry, por favor, retome. Excelente. Obrigado, professor Lauro. Eu vou pedir, então, para o nosso acadêmico Leonardo Teixeira, para ele fazer as vezes aqui no nosso moderador da sessão. E o Dr. Leonardo ele terá como missão apresentar o acadêmico Henry Suzuki para quem não conhece ainda. Obrigado, Henry. Sim. Obrigado, Henry. Eu vou fazer, então, a apresentação do nosso moderador, do nosso apresentador, né? Bom, boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente, Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, e do nosso presidente emérito, Dr. Lauro Domingos, agradeço a presença de todos vocês nesse evento. Agradecemos também a todos os nossos mantenedores e apoiadores da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E, neste momento, então, eu gostaria de apresentar o acadêmico Henry Suzuki, né? Membro titular da cadeira número 2 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, farmacêutico bioquímico graduado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração de Empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Sócio fundador e diretor-geral da Axonal Consultoria Tecnologia, especialista em patentes e informações tecnológicas, além de ser empreendedor e inventor. Aliás, é um dos poucos que eu conheço que tem patente, viu, Henry? Então, dessa forma, com essa breve introdução, agradecemos a presença e abriremos, então, para que o Henry coloque, né, faça a exposição das suas ideias, depois o debate, onde eu peço a todos, caso alguém tenha alguma pergunta também, que possa colocá-la no chat, para que a gente possa intermediar, se houver, né, necessidade. Ok? Obrigado. Henry, a palavra é sua. Então, obrigado, doutor Leonardo. Bom, aqui eu estou vendo aqui, olhando para a nossa tela, para a nossa lista de 82 participantes aqui, e estou entre amigos aqui. Estou vendo Celeste Emerix, Silvia Oyman, Inice Gabardo, Letícia Covese, tantos outros, né? Priscila De Juste aqui, Mayara Zimmermann, Luiz Marques, Vera Isaac, temos vários colegas aqui, inclusive nossos acadêmicos da Academia de Ciências Farmacêuticas, José Carlos Tavares, vários outros, que são especialistas na área de inovação, biodiversidade, trabalham com produtos naturais, têm publicações de impacto internacional, assim como vários outros colegas aqui presentes, né? Se eu fosse nominar cada um, como eu estava até brincando de fazer antes de dar o tempo da nossa reunião, né, de cabeça aqui, a gente passaria todo o nosso encontro só para fazer um comentário sobre o corpo fantástico de presentes que temos nessa nossa reunião de hoje. O professor Lauro Moreto me deu uma missão, que foi, Henry, eu gostaria que você, na segunda-feira, falasse sobre a parceria Biodiversidade mais Inovação, mas eu não queria que você fizesse como você está acostumado, só pegar e falar assim, eu queria que você fizesse uma apresentação, assim, usando um pouco mais de materiais, tal, né, coisa do gênero. E aí, como o professor Lauro sabe que eu sou meio boca dura, né, professor Lauro? O professor Lauro me pede as coisas, às vezes eu não faço criar, ele até abanando a cabeça ali, né? Às vezes eu não faço exatamente o que o professor me pediu, mas eu não vou deixar de não apresentar materiais para vocês, né? E eu vou aproveitar, inclusive, essa oportunidade nos minutos iniciais, para nós apresentarmos também para muitos colegas aqui presentes a nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que a gente já fez vários eventos, já teve muitas coisas, mas muita gente aqui talvez não conheça a nossa academia, então vou aproveitar para fazer isso também. Para trabalhar com isso, eu vou primeiro aqui, então, dividir a minha tela, né, com vocês. Vamos ver se vocês devem estar vendo minha tela agora, certo? Né? Então, tá ótimo. Aqui, então, temos aqui na nossa tela, aqui a página da parceria Biodiversidade mais Inovação. Muitos dos colegas aqui presentes já viram essa página, porque, inclusive, já se inscreveram na parceria, né? Inclusive por isso que muitos acabaram recebendo o convite para estarem aqui hoje. Bom, vamos falar então sobre a nossa parceria Biodiversidade mais Inovação. Então, é uma iniciativa da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Aqui, logo no preâmbulo, a gente fala um pouco sobre o que é a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Então, para quem não conhece, aqui
não vou ficar lendo, evidentemente, mas a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil é uma sociedade civil científica de âmbito nacional que tem por objetivo estudar, debater, divulgar, educar e colaborar como órgão consultivo em atividades nacionais e internacionais em tudo que se relacione com as ciências farmacêuticas. E melhor do que eu ficar lendo aqui esses materiais é usar o próprio site da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, para quem não conhece, né, cienciasfarmacêuticas.org.br, para falar um pouco das iniciativas que nós temos. Logo aqui na página de rosto da nossa academia, vocês vão ver que tem aqui uma referência especial, nosso projeto da parceria Biodiversidade mais Inovação. Junto com a parceria Biodiversidade mais Inovação, temos algumas outras iniciativas da nossa academia, que eu vou listar aqui para vocês rapidamente, né? Por exemplo, a publicação histórica do centenário da Farmacopeia Paulista, a primeira farmacopeia brasileira, foi realizada em 2017, no aniversário de 80 anos da nossa academia. Temos também publicações em parceria, por exemplo, com a BDI, falando sobre métodos alternativos ao uso de animais, e vários outros projetos de resgate histórico, projetos que têm a ver com questões regulatórias, projetos que também têm a ver com a situação do nosso país, aqui nos destaques da nossa academia, só para citar alguns, além da nossa parceria Biodiversidade mais Inovação, que eu já volto daqui a pouco, projeto de trazermos o capítulo de Farmacêuticos Sem Fronteiras, uma organização espanhola aqui para o Brasil. Então, temos Farmacêuticos Sem Fronteiras do Brasil, como um capítulo de Farmacêuticos Sem Fronteiras de Espanha, que estamos dando aqui os primeiros passos também. No início do ano, inclusive, um dos motivos que levaram a gente a postergar o início da nossa parceria Biodiversidade mais Inovação foi a questão da pandemia de Covid-19, né, que dispensa maiores comentários. Mas voltando para o mês de abril, quando a gente criou aqui na nossa academia a Força Tarefa Covid-19, é bom a gente lembrar, né, que a gente viveu um momento de grande incerteza, muitas ações desconectadas. Era aquela época que todo dia a gente via nos jornais ou no noticiário mais um grupo de pesquisa trabalhando em ventiladores de emergência, ou então aquelas alternativas nada científicas, né, de borrifação, de antissépticos nas pessoas, tal. Então a gente vivia aquele momento, uma crise grande também de informações em relação a suprimentos, de insumos para diagnóstico, até mesmo saber quais eram, né, métodos que eram os métodos mais adequados. Na época, a gente trabalhou muito nisso, então, por uma liderança na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas, nesses assuntos também, diretamente ligados às ciências farmacêuticas, né, e que no país a gente precisava de algumas medidas. Seguindo, né, agora já voltando a uma semi-normalidade, se é que a gente pode chamar isso agora, a gente vem, ao longo do ano, realizando uma série de eventos. No início, a gente teve vários eventos ligados a diagnóstico, tratamento, manejo, epidemiologia da pandemia de Covid-19, e mais recentemente a gente tem retornado com assuntos mais técnicos. A gente teve várias reuniões com questões ligadas a estudos clínicos, questões regulatórias, novos marcos e assim por diante. E aqui, só para citar aqui, até aproveitar e vou fazer aqui uma propaganda dos nossos próximos eventos. Aqui, né, na data de hoje, nós temos a nossa reunião aqui sobre a parceria Biodiversidade mais Inovação. A gente, nos 2 próximos dias, nós teremos aqui também um simpósio junto com a Academia Nacional de Medicina. Aliás, uma coisa muito importante é o trabalho conjunto que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil tem feito com a Academia Nacional de Medicina, com a Academia Brasileira de Ciências, com o Sindusfarma, várias outras organizações também. E essa daqui é uma semana muito feliz para nós na academia, porque nós teremos aqui a posse de vários novos acadêmicos titulares, inclusive nessa quarta-feira agora, só para citar, a doutora Soraya Ismaili, quem é reitora da Unifesp, que vai assumir uma cadeira aqui na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Depois teremos também aqui no dia 26, logo na sequência, os doutores Eduardo Gonçalves Mota, Patrícia Helena Lucas Prank, William Pérez, e no início de dezembro, Helder Ferreira Teixeira, José Ângelo Silveira Zuanazzi e Márcia Foster Mesco, também novos acadêmicos aqui que estão ingressando. Com isso, eu acho que eu consigo fazer um breve panorama aqui na nossa academia, aqui no nosso site, né? Fala bastante
né, sobre o papel que a nossa academia tem, a nossa missão, nossa visão. Inclusive, estamos agora em meio ao planejamento estratégico da nossa academia, e essa nossa reunião de hoje tem muito a ver com o nosso planejamento estratégico também, aquilo que a gente enxerga para a nossa academia para os próximos anos. A gente costuma falar que é uma academia que já é octogenária, né? Na verdade, completamos agora já 83 anos, isso da fundação formal, porque os primórdios da academia remontam à época do Império ainda, quando nós atuávamos em conjunto, né? Praticamente com a Academia de Medicina aqui no Brasil. E é uma academia também que tem muitos membros sêniores, mas eu diria para vocês que são os sêniores mais jovens que eu conheço, né? Pessoas como o professor Lauro Domingos Moreto, a Cássia Alves de Souza Lima, que esbanjam juventude, né, e dinamismo nas atividades aqui da academia. Bom, mas feito essa breve apresentação, afinal de contas, quem é a Academia de Ciências Farmacêuticas? Tem muito a ver a missão da nossa academia com a parceria Biodiversidade mais Inovação, porque esse papel da academia ser um agregador e ter uma missão de agregar vários dos atores, né? Isso está no nosso DNA, desde a origem da nossa academia. Uma coisa muito importante da Academia de Ciências Farmacêuticas é que ela não é uma academia só de farmacêuticos, né? Entre os nossos membros titulares, nós temos médicos veterinários, odontologistas, químicos, advogados, vários profissionais de outras áreas que não só farmacêutica que atuam também. Quem é a Academia de Ciências Farmacêuticas, claro que tem um componente muito importante do farmacêutico, né, o profissional do medicamento, mas abertura, isso a gente vê no nosso dia a dia para profissionais de todas as áreas, sem restrição aqui. Bom, voltando um pouco para os fundamentos aqui do que é o nosso projeto da parceria Biodiversidade mais Inovação, vai bem na linha do que o professor Lauro Moreto comentou agora. A gente sabe que o Brasil, reconhecidamente, é um dos países com maior biodiversidade, produção agropecuária e florestal no planeta. A gente sabe que o Brasil tem destaque no meio científico em relação à prospecção, à ciência de novos produtos. Hoje a gente tem no Brasil um dos centros de tecnologia mais avançados para análise de interação, por exemplo, de moléculas com alvos farmacológicos, que está ali no nosso CNPEM, né, a fonte de luz síncrotron que a gente tem, só para citar alguns exemplos. E vários dos cientistas que eu vinha comentando antes mesmo do início da nossa reunião, que são destaques globais, atuam hoje no Brasil na área de produtos naturais ou áreas correlacionadas, né? Área de química fina, área analítica, por exemplo, são áreas que a gente tem um grande número de cientistas no Brasil com impacto global também. Mas aí volta aquilo que o professor Lauro comentava, né? A gente sabe que tem tudo isso. Há quanto tempo nós escutamos, né, quase que uma conversa, quase que um sonho, falar, poxa, né, o Brasil tem uma biodiversidade, a gente precisa transformar isso em riqueza. E uma grande parte dessa transformação que a gente acredita que vem de nós unirmos vários esforços. Quantos projetos nós já não tivemos em biodiversidade do Brasil? Algumas centenas de projetos. E aí, alguns até colegas perguntam para a gente na academia, mas, Henry, a academia vai fazer mais um projeto na área de biodiversidade? Poxa, com tantos projetos por aí fora, o que esse projeto tem de diferente? E aqui, já descendo um pouco aqui na nossa página, falando da estrutura do projeto, um pouco aqui das missões que nós temos, mas dos gargalos que nós já identificamos, mas a estrutura do projeto que fala um pouco sobre por que esse projeto a gente acredita que seja um projeto diferente da academia e não seja mais um projeto. Talvez o grande diferencial do projeto que a gente tem na parceria Biodiversidade mais Inovação é que ele é um projeto que procura agregar projetos que já existem. Então, só para citar um exemplo, a gente tem um trabalho brilhante que vem sendo feito pelas redes FITO, por exemplo, ou a Sociedade Brasileira de Farmacognosia, ou então a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, ou então tantas outras organizações, como, por exemplo, a gente tem a FESB, que tem também muitos trabalhos nessa área. A gente tem um trabalho que é feito pela Abifisa, pela Sobrafito, por exemplo, né? Então, temos muitos projetos que estão em andamento, vários dos INCTs do nosso país que nós temos, iniciativas mais recentes do Ministério da Defesa, do
MCTI. Aliás, temos colegas aqui do MCTI, espero eu que tenhamos colegas também do Ministério da Saúde, do MEC, também aqui conosco. Então, ao longo do nosso projeto, qual foi a ideia número 1? Foi a questão de, ao invés de sairmos fazendo alguma coisa, vamos ver aquilo que já existe, vamos fazer um mapeamento de atores interessados. Esse foi o trabalho que começou no início desse ano, agora de 2020, por volta de abril mesmo, a gente estava às vésperas ali, estava começando a falar de Covid mais aqui, estava chegando, ainda não tinha sido feito o primeiro período de isolamento aqui no Brasil, e a gente acabou colocando o nosso projeto, pelo menos esse site que vocês estão vendo no ar. E de lá para cá, o que a gente teve, sem ter tido grandes esforços de divulgação, no nosso chamamento, seja diretamente, muito pelo mundo das interações pessoais que a gente teve, convites de pessoas estrategicamente, como, por exemplo, a Cristina Hopp, que eu acabei de falar, Fabiana Frickman, mais recentemente também, professor Glauco Vilas Boas, né, por indicação da Fabiana, também mais recentemente, ao pessoal da Redes Fito, Jefferson, tantos outros colegas, né, alguns não aqui presentes, professor Jackson Guedes, só para citar alguns nomes aqui para vocês, né, que a gente conseguiu trazer para cá. E não só nessa iniciativa, a própria Força Tarefa Covid-19 foi um trabalho que a gente já fez em conjunto com vários desses atores. Citar um outro nome aqui também, não sei se a Giana Sagazio, da MEI, está aqui conosco já, ela ficou de entrar aqui na nossa reunião, mas só para citar um exemplo também, né, que é um colega do meio empresarial, né, que coordena muitas atividades, que está aqui, ou estaria até aqui conosco hoje também. Bom, a primeira fase era isso, mapeamento de atores interessados, indústria farmacêutica, cosmética, de alimentos, suplementos alimentares, agroindústrias, indústrias florestais. Só para citar alguns exemplos aqui, a gente tem a Suzano, papel e celulose, que acho que hoje nós não temos aqui, o César Boninho não está aqui presente, mas só para citar um exemplo de um dos maiores desenvolvedores de tecnologia florestal, inclusive o próprio César, pessoalmente, desenvolvedor de muitos cultivares, por exemplo. Falando aqui da área de cosméticos, de higiene e perfumaria, a gente tem o pessoal da ABC, que está aqui conosco também, não sei se o Jadir Nunes já está por aqui, se a Vânia também já está aqui conosco hoje, mas só para citar alguns nomes, acabei de falar agora há pouco, o pessoal da BIPEC também, indústrias farmacêuticas, a gente tem a Bifisa, só para citar uma, mas a gente também tem o Grupo Farma Brasil, o pessoal da Lanac, por exemplo, o próprio Sindusfarma, não sei se Rosana Mastelaro está conosco aqui hoje, que são colegas do meio empresarial também, Jair Calisto também, que até recentemente estava ali no Sindusfarma, o próprio professor Lauro Domingos Moreto também, consultor do Sindusfarma, só para citar alguns. Universidade, centro de pesquisa. Aqui eu diria, eu não conseguiria listar todos aqui presentes, porque eu posso dizer que são das 27 unidades federativas, nós temos colegas que já fazem parte da nossa iniciativa, que vai realmente, né, do Amapá ao Rio Grande do Sul, vai da Paraíba ao Acre, aqui hoje, não sei se os nossos colegas acreanos estão aqui presentes, mas ficaram até de entrar também, porque estão ali a 2 horas de fuso, afinal de contas, né? E aí vai. Questão de produtores agrícolas, florestais, a gente já teve contatos também com cooperativas agrícolas, cooperativas também que são cooperativas de coletividades, né, na agroflorestais, por exemplo, só para citar alguns. E aí vai. Questões, né, no ambiente regulatório, governamental, então eu acabei de citar agora as iniciativas que a gente sabe que estão acontecendo nos vários ministérios, aí a gente tem procurado também, né, se interar, fazer parte, mas mais do que fazer parte, também trabalhar nessa nossa iniciativa como um agregador. Bom, essa é a nossa etapa número 1. A etapa número 2, que a gente tem aqui, seria fazer uma identificação de ofertas e demandas. Aí tem 2 vertentes que eu diria nessa etapa número 2. Né? Uma delas é procurar, né, quem tem projetos científicos, por exemplo, e indústrias interessadas, a gente tem várias das indústrias, só para citar 2 delas aqui, que são bastante próximas do nosso projeto, Laboratório Catarinense e o Herbarium, né? Aliás, a gente está com a Nilice aqui hoje, né? Que é da Abifisa também, que representa várias outras empresas do segmento, né? Só para citar alguns aqui. Então, tem ofertas e demandas, mas ofertas e demandas não só de projetos, grandes questões, e aí eu vou aproveitar o nosso amigo Ricardo Marinello,
está aqui conosco, não sei se a Adriana Diaferi está aqui também, mas só para citar, por exemplo, questões ligadas, né, ao acesso à biodiversidade, CEGEM, CISGEM, algumas coisas foram muito acertadas, outras não. Então, tem muita gente achando que ainda está no antigo, tem pessoas que já conhecem as novidades, mas ainda assim parece que temos muitas coisas para serem resolvidas, né? Então, a ideia toda é que a gente consiga enxergar tudo isso, né, em termos de gargalos que a gente possa ter, não só eu ofereço, você quer, mas quais são gargalos incomuns que a gente tem para a gente poder atacar isso, né? Aproximar os interessados e depois atacar isso tudo. A gente está agora terminando ou em meios dessa fase número 1. Para citar bem a verdade, temos muitas empresas, por exemplo, muitos grupos de pesquisa que a gente sabe que poderiam ou já deveriam estar aqui conosco, né? Mas ainda não estão. Mas a ideia toda é, antes, né, de dar os próximos passos, aqui de trabalhar na identificação de gargalos, aproximar os parceiros, ou então, antes de trazermos muito mais gente, ou mais gente ainda para a etapa número 1, aqui a grande questão, e aí eu vou voltar aqui para a nossa reunião, que foi, inclusive, um outro pedido do nosso professor Lauro Moreto, deixa eu só parar de dividir aqui a nossa tela, é que a gente, voltando aqui para o nosso colegiado que a gente tem, a gente poder aproveitar a nossa inteligência coletiva aqui, que tem pessoas que trabalham com isso em todo o Brasil, e mais do que falar, a gente gostaria de ouvir questões sobre gargalos, sugestões de próximos passos, algumas ideias que a gente pode colocar em prática no ambiente mais próximo. Estou vendo aqui o nosso professor Luiz Carlos Marques, né? E se eu abrisse o microfone para ele, provavelmente o professor Luiz Carlos ia falar, Henry, reuniões e mais reuniões, né? A gente precisa sair das reuniões e precisa ir para a prática, né, professor Luiz Carlos? Então, pois é, né? Quais são, então, algumas dessas práticas? Como eu estou aqui com o microfone já aberto, né, Léo? E eu tinha até uma sugestão para dar, mas eu não vou ficar fazendo spoiler aqui da reunião, porque a gente aqui hoje, de fato, está para ouvir, né? Muito mais do que para falar. Uma das ideias que surgiu aqui é que isso foi na prática. E até do outro grupo que a gente vinha, vários colegas já estavam ali no grupo, né? Inovação e TI Brasil, ali que a gente vinha trabalhando, Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, Estratégia Nacional de Inovação, e a gente percebe assim, todo mundo está com a agenda muito cheia. E é difícil a gente fazer esses esforços concentrados. Então, uma das ideias que tem, mas eu vou deixar em aberto aqui, é que talvez a gente use esse fórum, dos nossos encontros que a gente tem na Academia de Ciências Farmacêuticas, para fazer com que isso seja um fórum permanente. Porque não é um evento, não são 2 eventos que vão resolver as coisas, mas o fato de nós estarmos juntos, e nós estarmos juntos mais do que um formulário que a gente preenche e tem as demandas, talvez, de momento todas mapeadas, mas um lugar que, quando surgem os problemas, a gente possa voltar e discutir. Essa seria uma das sugestões possíveis, né? Que já está sendo gravada aqui a reunião, já está sendo tomado nota, mas eu gostaria muito de pedir para os colegas aqui presentes, né, que a gente possa colher mais opiniões. Estou vendo aqui, né, professor Calixto está aqui, o Gesil Sampaio, vice-presidente Fortec, né, candidato aí à futura chapa, não sei se a Shirley Coutinho, atual presidente, está presente, estou vendo que o Jadir Nunes está se juntando aqui a nós, mas é isso, pessoal, professor Lauro, espero que eu tenha cumprido com a minha missão aqui, que foi falar um pouco do que é a nossa parceria Biodiversidade mais Inovação e talvez uma missão muito importante aqui. Estamos agora para repensar. Aconteceu muita coisa nesse último ano, que as coisas que a gente pensava que seriam mais lógico há 6 meses, hoje talvez não faça mais sentido. Hoje a gente consegue juntar 90 pessoas numa tarde de todo o Brasil e a gente consegue conversar. O que a gente não conseguia, seria inimaginável no começo do ano. Não é verdade, Silvia? Pois é, só não tem o café torrado na hora da Silvia Oigman, mas aí te deixa para os encontros presenciais. Mas é isso. Doutor Leonardo, eu falo muito, então você me interrompe também, por favor, né? Vamos ver se o pessoal aqui, já no chat aqui, né? Se já temos aqui... Depois desse mapeamento que você fez e de todo esse grupo que está aqui, né? Que nós temos quase 91 pessoas dessa área, né? Onde foi feito o mapeamento de atores.
e agora, possivelmente, ofertas e demandas como um próximo estágio. Eu sinto que tem gente querendo falar, mas aí a gente sabe que tem a inibição, né? Será que alguém poderia se candidatar aí no primeiro momento? Eu estou vendo ali o Calixto, estou vendo a Silvia Oigama. Oigman. Eu vou citar alguns nomes que eu queria apresentar. Bom, a professora Marta Cristina, que é lá do CPQBA de Campinas, eu acho que já conhece o João Calixto, né? Mas provavelmente a Marta, que no meu caso está no quadrante aqui do cantinho inferior, que vocês não vão ver provavelmente a Marta junto comigo, né? Dá uma acenada assim para o pessoal, assim, Marta, aí, ó, tá dando a Marta ali, né? Que está ali de óculos acenando para a gente, né? Ela é um daqueles nomes, viu, Silvia, que eu queria apresentar para todo mundo. Mesma coisa, Silvia Oima, né? Trabalha com café, não só, né? Com a parte de né, da torrefação, aquelas coisas todas, mas até os bioativos também, né? E assim por diante. Na Nilice, que da Bifisa, por exemplo, Marinello, que não só é especialista na área jurídica, mas também está trabalhando ali na Biotec Amazônia, né, junto às outras iniciativas. Colegas, aqui o ambiente está aberto para todos. A gente já tem uma sugestão aqui do Luiz Marinello. Está difícil de ler porque as perguntas vão subindo, mas ele fez uma sugestão para discutir o grupo de Nagoya. Se eu não consegui ler totalmente, subiu a... Peraí. Marinello, você consegue abrir o microfone? Ele sugere... Aí, perfeito. Olha lá, Marinello, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, e parabéns mesmo, colocar tanta gente de peso assim no mesmo momento para discutir é bacana. Eu estou dando uma sugestão aqui, que tem muita coisa para discutir sobre biodiversidade, obviamente, mas uma discussão para avaliar impactos da adesão ao protocolo de Nagoya, que está na boca do gol aí para ser ratificado. Já passou pelo Congresso, está aguardando apenas a sanção presidencial. E não é um aspecto, tem 300 aspectos que têm que ser discutidos para que, eventualmente, a Nagoya seja um benefício e não uma pedra no nosso sapato. Então, porque existe uma falsa ideia de que vamos ratificar Nagoya e ficaremos ricos porque agora vão repartir benefícios pelo uso da biodiversidade brasileira. Não, as coisas não funcionam assim. Se a gente não estiver preparado e se não souber, vai ser o efeito bumerangue, vai ser pior, na verdade. Então, eu acho que... E eu não estou falando só do Estado, não estou falando só do Ministério do Meio Ambiente ou do Ministério da Agricultura, estou falando da iniciativa privada também, das universidades, o que efetivamente deve ser feito para que Nagoya seja benéfico para o Brasil. E precisa estudar, e precisa criar, e eu acho que esse grupo aqui tem muito a ver, né, com a possibilidade da gente poder discutir isso. E eu tenho colegas que entendem que não vai haver necessidade de criar uma legislação específica para receber Nagoya. Eu discordo. Eu acho que tem que criar, sim. Não existem elementos aqui no Brasil, não há como justificar que os usuários do protocolo vão repartir benefícios com outros países se não houver uma legislação que determine isso claramente. Enfim, é uma sugestão. Obrigado. Perfeito. Obrigado, viu, Marinello? Você sabe que aqui, ainda mais te conhecendo, aqui já sugeriu, já está anotado que quem vai tocar é o Marinello, né? Mas eu sei que você é bom de guerra, Marinello, então... Não, eu tenho muitos colegas aqui, eu já vi a Sheila mencionando, Elza também, tem muitos colegas muito bons aqui que realmente podem abraçar a causa e ajudar bastante. Aproveitar que você deu aqui, Maria Celeste Emerick, Elza Durhan, Cíntia Cúcio, lá da Fundepag, olha só, né? Isso eu estou olhando só assim na primeira página aqui, Cristina Hoppe, que aí vai, né? Vamos lá. Bom, Henry, parece que essa demanda está sendo solicitada por outras pessoas também. Gesil Sampaio está falando que tem aproveitar essa experiência nossa com a lei de biodiversidade. A Cíntia Cúcio também fez algum apontamento de alguma informação. Parece que é um tema recorrente, né? É verdade, com certeza.
Acabei de ver que o professor Glauco Vilas Boas também acabou de se juntar a nós. Não sei se o professor Glauco já está com áudio ou não, né? Mas, professor Calixto, eu sei que você também está um pouco apertado de agenda. Calixto, você sempre tem algumas contribuições importantes para trazer para esse tipo de coisa, porque você já viveu muita coisa, né, Calixto? Tem que abrir só o microfone. Eu acho que é muito interessante essa discussão. 90 pessoas, como você falou, é um simpósio que a gente costava fazer preparando o ano inteiro. Calixto, então, você não imagina a qualificação desses 94 aqui. Na verdade, são 94 palestrantes. Então, realmente, hoje. Nós perdemos mais de quase 20 anos discutindo quase nada, né? Esse período aí, e o mundo evoluiu muito nessa área. A gente está aqui fazendo algumas transferências de tecnologia para as indústrias do exterior, e as exigências são enormes, especialmente na parte da parte química, caracterização de extrato. Então, por exemplo, eu fiquei surpreso conversando com as grandes empresas de cosméticos para discutir o tanto que eles avançaram nessa área e a demanda que eles estão tendo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é discutir guidelines. O Brasil não lê guidelines. O pesquisador não gosta de fazer, a Anvisa também não tem grande expertise, né? E hoje, se você não tiver um dossiê totalmente redondo, fica difícil de... Primeira coisa que eles mandam é fazer uma auditoria no seu material. E aí, se estiver faltando, por exemplo, a documentação. Ele foi falado na Nagoya. O primeiro ponto que a gente começou a ter problema foi aí. Então, não é fácil você entrar no mercado global e jogar um produto globalmente. Porque o mercado brasileiro é interessante, mas perto do mercado europeu e americano é muito pequeno. Então, para você fazer um produto vender, de fato, você tem que entrar para uma dessas ações. Então, as coisas que eu vejo principalmente, qualidade e padronização de extrato. Segundo, plantas que podem fornecer toneladas e toneladas de extrato. Então, você não adianta fazer um produto que você não tem condição de fazer toneladas. As indústrias não querem entrar, não gastar muito dinheiro para um mercado pequeno, né? Então, aí é que vem e de preferência, subproduto. Quer dizer, alguma coisa que não agrida a biodiversidade. Estou falando de cosmético. Né? Quando você volta para fitoterápico, ou medicamento derivado de planta, a situação é ainda maior, porque o volume de massa de produto vegetal é muito maior. Então, a primeira coisa, a gente está com um estudo agora com o Ministério da Saúde, umas plantas do SUS, a gente pegou 80 plantas, passamos um mês selecionando 10 plantas, não achava planta para fazer o estudo, matéria-prima. Quer dizer, as plantas foram selecionadas, mas não há como você conseguir 3 quilos de extrato seco, ou seja, 100 quilos de planta, 80 quilos. É o que gasta para fazer um estudo pré-clínico. Quando você vai para a fase clínica, você precisa de 200, 300, 400 quilos. Quando você vai para globalmente, isso aí são toneladas. Então, a única possibilidade que eu vejo é domesticar já no processo, e não dá para deixar para depois esse processo, tem que fazer junto. E outra coisa, a indústria quer que você já tenha, quando está começando, todos esses cálculos. Por quê? Para eles, a coisa mais importante é o custo da matéria-prima. Se esse custo da matéria-prima for maior do que um produto de referência, sei lá, eles não querem. E eles querem saber isso muito cedo. Então, acho que essas considerações é uma experiência que a gente está tendo aqui, e há um mercado, mas ele é muito exigente. Ele é muito exigente, e a questão é, todo mundo quer um mercado global, não quer o Brasil só. Era mais ou menos isso que eu queria deixar de contribuição. Perfeito, Calixto. Para uma primeira rodada aqui de aquecimento, já tá bom, né? Maria Celeste Emerick, eu vi que levantou a mão, né, Celeste? Pois é, não resisto, né? Boa noite a todos. Então tá
Gostaria de cumprimentar também a iniciativa da Academia de Ciências Farmacêuticas em lidar com esse tema. Acho que o projeto de vocês em tentar articular essas iniciativas todas é extremamente pertinente. A percepção que eu tenho sobre a evolução desse tema no Brasil, eu sou socióloga e na Fiocruz há muitos anos, há mais de 35 anos, tentando contribuir para transformar conhecimento em produto. Aí o impacto das políticas públicas todas ao entorno do desenvolvimento, da pesquisa e desenvolvimento nessa área de saúde, biotecnologia, vacina, diagnóstico, medicamentos, é extremamente impactado por essas regulamentações, né? As observações que gostaria de fazer de forma assim, bastante rápida, né? Eu tenho o olhar enquanto política pública, um olhar enquanto participante de uma ICT, né, de extrema responsabilidade para gerar produtos como a Fiocruz. Então, acho que nós evoluímos muito na regulamentação no Brasil, na questão do acesso ao patrimônio genético, mas as instituições públicas são grandes, geram muitos resultados, de forma que implementar a legislação nessas instituições não é coisa simples, não é coisa banal. Isso, acho Celeste, eu não sei se só para mim que está falhando, mas... Para mim também está baixo. Celeste, parece que falhou o seu microfone, viu, Celeste? As dificuldades em oportunidades. Enquanto a Celeste conserta... Celeste, só para te avisar que... Da adesão do Brasil ao protocolo de Nagoya, assina embaixo, Marinela. Acho de extrema importância a gente ter um olhar. O Gesil sabe também das minhas opiniões, que legislação ou tratados em si não fazem milagre e tem que ter uma gestão, tem que ter uma avaliação com isso. Acho que esse grupo, diante da diversidade de especialistas que reúne, pode ser um grande espaço para a gente avançar nessas discussões todas. Acho que é isso no momento, né? Eu sou uma brasileira preocupada com o enorme potencial que esse Brasil tem, né? Conforme o professor Lauro falou no início, e a dificuldade que temos de transformar essa riqueza e todos os conhecimentos que nós temos capacidade de gerar em produtos e resolver problemas. Então, é isso. Acho que a gente participa desse esforço e também à disposição para colaborar no que for pertinente. Obrigada. Excelente, Celeste. Já, com certeza. Cristina Hopke, Cris, já está com a mão levantada ali também. Estava sentindo sua falta, Cris. Hoje é segunda-feira, né? Que outro dia que eu falei era sexta, eu estou no gás total. Na verdade, assim, nossa, eu estou emocionada de estar aqui com tanta gente que eu admiro, tantos amigos. A Luciana Scott, minha colega de doutorado, um grande beijo, parabéns aí pela menção, né, ao nome dela. E aí eu queria trazer um tema, Henrique, você me perguntou hoje de manhã, e o Marinello colocou um ponto assim que totalmente eu estou sentindo falta um grupo que foque nisso, né? A gente viveu, né, Marinello, todo aquele movimento antes de sair, né, a nossa lei e tudo mais, e depois a coisa meio se diluiu, e como você muito bem colocou, impactos enormes. Eu acho que é um tema que está aí meio solto e que precisa ser agarrado, como disse o Marinello, porque tem consequências. Tem consequências e a gente precisa entender elas direito. E a outra questão, Henrique, é que você tinha me perguntado o que era aquela movimentação que veio do Ministério da Defesa. Você colocou muito bem como o Covid transformou nossa vida, e o Brasil, não só em questão de biodiversidade, mas em farmoquímica, né? A gente teve um desmantelamento, volta e meia tem uma iniciativa de fortalecer esse setor que é estratégico para o país. A Maria Celeste aí muito acompanhou, né, essa questão ali pelo lado da Fiocruz, tudo que já se fez, e novamente, por conta do Covid, o tema voltou à mesa, mas aí foram chamadas a Bifina, né, que eu também, aliás, eu estou aqui representando tanto o Grupo Centro-Flora quanto a Bifina, tá, no lugar do Bezerra. E aí ele me liberou aqui para contar a história. Então foi a Bifina, a Biquif, Grupo Farma Brasil e a Lanac, justamente por conta não das indústrias farmacêuticas, mas farmoquímicas, né? Qual que é a estrutura? Foi feito esse mapeamento, o que a gente consegue fazer? E a biodiversidade era apenas um dos braços dentro desse raio-x, e por conta da matéria-prima estar toda aqui,
entende-se que, para impactos estratégicos, esse setor, sim, merece ser olhado, essas perguntas e gargalos serem tratados, etc. e tal. E aí, depois disso, né, uma das pessoas designadas para levar isso à frente pela FINEP foi o Rodrigo Cecioso, que deve estar conversando com bastante gente por aí, teve com a gente na Bifina, teve com a bancada Frente Parlamentar de Inovação em Bioeconomia, que é liderada pelo Partido Novo. E aí eu queria trazer um outro tema, que é o descongenciamento do Fundo Nacional. Do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, porque é algo que a gente entende absolutamente necessário, né? A gente sabe que tem outras associações, a CNI, bastante gente pressionando, mas da mesma forma que temos aí uma missão grande ainda de entender e trabalhar na Nagoya, essa situação do país precisa ser endereçada, porque mapeamentos, como você disse, né? Esse grupo aqui, ele vai juntar várias iniciativas, né? Então, mapeamentos existem, tá o Glauco aí, o pessoal das redes Fito, o trabalho que eles fizeram também junto ao MDR, tem mapeamento, tem noção de gargalo, tem agora já todo um sistema de qualificação de maturidade de projetos, que está lá no MCTI. A gente lá do Grupo Centroflora, que nem eu falei, está fazendo a plataforma Inova Fito Brasil, estou contando com o apoio do meu amigo Eduardo Pagani, que foi presidente da Sobrafito, está aqui com a gente também. Assim, tem muita coisa rolando, mas essa questão da liberação desse fundo é primordial e precisa de mais apoio da sociedade como um todo. Então, eu queria trazer isso para o debate. Aproveitar até que você está comentando aqui, e tem um trabalho muito importante que a Bifina, a Bifisa, as outras organizações, até o próprio Sindusfarma também estão realizando contra, não sei se eu vou chamar de biopirataria, fraude, crime contra a saúde, mas esse monte de produto que aparece vendendo na internet aí, com claim médico, assim, dos mais... Absurdo. A Anilice está aqui para complementar. Sim, realmente. Né, Anilice? Passar aí a palavra para você. Um beijo para você. Então, tá bom. Gente, já que ela passou a palavra, eu sou Anilice da Bifisa, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A Cristina, além de ser a Bifina, ela é a Bifisa também, porque ela também é nossa associada. Sim, e as duas empresas que o Henry citou anteriormente, tanto Catarinense como Herbário são, e nós temos outros associados também, e nós temos o maior interesse nesse setor da biodiversidade, nossa, enrolou a língua, e no que a gente está tratando aqui hoje, são temas de muito interesse dos associados. E o que ela começou a abordar agora é de um GT que a gente tem, né? A Bifina procurou a Bifisa, né? E a gente, com outras entidades do setor, agora o Henrique também está entrando, acho, né? Que vocês vão entrar também no nosso GT, Isso. Né? E nós estamos com essa união das entidades no que está acontecendo hoje. Tem muitas empresas que elas vendem produtos no e-commerce como dizendo que é medicina tradicional chinesa, dizendo que é suplemento alimentar, dizendo que é fitoterápico, e não é, e não tem registro. Eles estão fazendo coisas assim bem com falta de ética, que podem gerar problemas de saúde para as pessoas, né? E daí nós estamos com as entidades cada vez juntando mais força, mais pessoas, né? Para isso, né, Nilice? O professor Carlos Marques está aqui hoje, ele participou essa semana de uma apresentação junto com a Laerte, que falou pela Bifisa, né? E até nós fomos provocados por ele nessa reunião, eu gostaria até de comentar aqui agora, que eu até pensei, até que já que você está aqui, porque ele falou dos produtos falsificados, né? Que tem muitos medicamentos ditos fitos e não são adulterados. Ele fez uma provocação da gente ter uma ação sobre isso, ele citou até uma entidade que tem no exterior, que atua muito sobre isso, então é mais um tema que eu gostaria de introduzir aqui, já que a gente está com muitas pessoas que têm domínio nessa área. Ele falou que a gente que as associações teriam que ter uma ação também nesse sentido, então talvez levar aqui hoje também como uma pauta, ver o que vocês acham que a gente poderia fazer, né? E colocar a Bifisa e os associados, né? Aqui a gente tem hoje a Cristina, que também e os outros associados da Bifisa, a fazer parte disso, né? E essa interação com a academia e o setor regulado, as indústrias, tem que acontecer, porque, como falou,
às vezes o pessoal faz um estudo, alguma coisa, mas fica disperso. Realmente esse trabalho vai ser muito importante para unir todos os players, né? Mas acho que é mais ou menos isso, tá bom? Isso, Nilice. Então, amanhã tem reunião do grupo, né? E a gente tem apoio, que nem eu estava falando da Sobrafito, os médicos, a gente vai fazer um artigo, né? E os médicos da Sobrafito, então, o Dr. Sóstenes à frente, vão colocar, porque como a Nilice e o Henry colocaram, isso é um problema de saúde gravíssimo. A propaganda no e-commerce super bem feita, sofisticada, com assim, não tem com uma população de uma forma geral diferenciar o que está sendo oferecido nas plataformas de um medicamento com registro, que a base que a Nilice falou é a segurança, eficácia, né? E a qualidade assegurada, porque você trocar uma planta, você ter uma espécie errada ali, você pode ter, inclusive, um caso de intoxicação, como já ocorreu, né, na história. Tem casos da Europa ali, com adulterações, às vezes propositais ou não, mas é risco de vida, né? Risco para a população, então não é porque não é natural que não faz mal, né? Então é muito errado esse tipo de conceito, e por conta do Covid, e assim, gente, é tanto produto, que está difícil a gente combater, mesmo com, acho que quantas associações, Nili, são quase 10 agora, né? Se entrar a academia que é Sobrafito. Exato. Então, é muito grande, muito grande. O pior é que, assim, a Anvisa até lança algumas medidas provisórias, e de repente, como você vê, eles estão comercializando de novo o mesmo produto que teve... Parece uma medusa, né? Corta uma cabeça, sai duas. Então, assim, é grave e precisa de mais apoio. E sobre a questão das adulterações, Fito, eu acho que o Luiz estava falando da Sociedade Americana do Blumenthal, que tem aquela iniciativa. Então, a gente faz parte ali. Agora, eu não sei se a gente ainda está ou não, mas como o Henry falou, é fácil conversar com ele e até fazer uma ponte, né? A gente é super próximo dele, do Dr. Blumenthal também. Ai, que bom, Cris. Eu falei na hora certa. Isso, ele acho que super toparia, né? Eu sou fã dele também. Aproveitando, viu, Cris, a Tati tinha comentado sobre aliás, vai ser, acho que parte da pauta da reunião de amanhã ali, temos várias organizações profissionais também, né? Então, o próprio Conselho Federal de Farmácia, as associações de farmácias magistrais, a Farmag também, são pessoas que, assim, certamente vão apoiar, porque o que está acontecendo aí é crime, né? Não é uma questão de opinião, coisa do gênero. Realmente é um absurdo. É crime mesmo, contra a saúde, né? Bom, mas de qualquer forma, eu queria aproveitar aqui o que a gente tem de dinâmica, porque a gente tem algumas pontas aqui, e eu não posso deixar de achar o meu professor Glauco Vilas Boas, que está na página 2 aqui do meu Zoom, viu, professor Glauco? Mas eu vi que você está aí. Ainda bem que você deixou a câmera aberta, para falar sobre a questão, né, da especialização que a gente tem e daquilo que você já tem trabalhado em capacitação aqui no Brasil, né, Glauco? Imagina que tem um monte de gargalo que vocês estão vivendo aí também na iniciativa, né, do curso que tem. E também queria aproveitar que temos vários professores e coordenadores aqui do próprio Profnit, porque tem temas que são relacionados à questão, né, de tanto Nagoya, com questões de propriedade intelectual em consórcios de inovação, que eu acho que até a gente já colocou isso, né, como possibilidade para o Profnit, para o próprio Fortec, mas eu vou deixar essa provocação a mais para a professora Wagner, o professor Gesil, se estiverem aqui conosco ainda. Mas, Glauco, você gostaria de deixar algumas palavras para a gente? Primeiro, prazer em te conhecer pela primeira vez, né, falando aqui ao vivo. Pois não, é um prazer estar aqui com vocês. Desculpe esses tempos pandêmicos, eu só consegui entrar atrasado na reunião. E é uma felicidade também ver vários parceiros, colegas de longa data, aí, preocupados com o desenvolvimento tecnológico, medicamentos, biodiversidade e etc. Eu peguei um pouco da discussão e querendo falar um pouco sobre o que você me pediu para falar, que é a respeito dos cursos. A gente realmente está com um curso agora de pós-graduação Lato Sensu sobre a inovação em biodiversidade, em medicamentos da biodiversidade.
Então, quer dizer, isso parte de toda uma revisão conceitual do que é um medicamento da biodiversidade, tá? Mas é um curso que aborda também desde dos conceitos teóricos que são básicos para a formulação de políticas públicas, até como que se dá o desenvolvimento tecnológico, quais são os desafios que a gente encontra hoje no Brasil. Dos temas que foram levantados, que se relacionam diretamente com isso, o primeiro são as políticas públicas nessa área, porque elas ainda não existem. Elas não conseguem visualizar o desenvolvimento de medicamentos da biodiversidade. A gente ainda está num modelo antigo, pensando numa forma de desenvolvimento antiga, que não considera o potencial da biodiversidade, não considera o potencial dos ecossistemas, e por aí. Então, que também, se esticar, a gente pode relacionar lá com Nagoya, a gente também pode relacionar com o conflito que existe entre a legislação ambiental e todo o arcabouço jurídico internacional sobre a biodiversidade e o conflito que existe com a própria OMC, o Acordo TRIPS e as patentes. Por exemplo, explorar esse assunto é a gente entender como que isso se dá no mundo. E, dentro desse mundo, que políticas seriam factíveis para o Brasil, detentor de uma das maiores biodiversidades do planeta. Então, são temas que a gente vem trabalhando, teoricamente, e que acho que a gente teria muito para contribuir nessa discussão. E um lado da ponta, e o outro lado da ponta, que foi citado nesse curto espaço de tempo que eu estou aqui na reunião, pelo Calixto, e também, eu não me lembro mais aonde que veio esse tema, mas que eu acho também na fala da Cristina, quando a gente fala em desenvolvimento, tem várias parcerias que se formam em torno do desenvolvimento. E eu questiono que nessas parcerias as pessoas até têm modelos administrativos de 5 hélices, 3 hélices, não sei quantas hélices, etc. Entram os institutos de tecnologia, entendeu? Entram as universidades, entram as empresas, mas não entra o setor produtivo. Não entra o setor produtivo. É a ponta principal e mais vulnerável dessa cadeia de desenvolvimento. Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar como resolver isso no Brasil. Não existe uma fórmula mágica. Quando o professor Calixto diz que a gente realmente, para chegar a um nível internacional de exportação, você tem que estar com o fornecimento garantindo algumas toneladas do seu produto. Então, como é que você faz isso? Tá? Então, mas antes disso, professor Calixto, antes disso, em vários projetos de parcerias de desenvolvimento industrial, as pessoas programam, tá tudo certo, tem todas as literaturas, as comprovações farmacológicas, toxicológicas, e vamos caminhar para fazer o desenvolvimento e tal coisa. Mas não houve um lote único para fazer o desenvolvimento. Então, quando você vai checar esse desenvolvimento, as informações partiram de lotes diferentes. Então, da produção dessa matéria-prima, entende? Então, tem vários aspectos que são relacionados a essa questão, que não são aparentes, não estão nas manchetes, não estão nos guidelines, mas que são fundamentais se a gente quiser trabalhar com a inovação e a biodiversidade. Então, eu queria... não quero me estender sobre o assunto, porque ele é extenso e ia cansar, mas eu queria trazer essa preocupação. É uma coisa que a gente tem no Centro de Inovação em Biodiversidade e Saúde, de Farmaguinho Fiocruz, esse escopo, quer dizer, de pensar a inovação a partir de uma visão ecossistêmica do começo ao fim, inclusive para a produção de extratos. É bem diferente você ter um extrato padronizado e você ter um extrato padronizado, mas daquele ecossistema. Isso induz o pensamento de que a produção deveria começar por lá, do aumento da massa vegetal, da agregação ou do extrativismo, ou da agricultura, e etc., para a produção. E, realmente, se você for adiante nessa linha de raciocínio, isso reduz demais o custo da produção e do desenvolvimento também. Então, eu queria apenas fazer alguns comentários
mas assim no sentido de uma provocação mesmo, de a gente pensar sobre isso, e é nessa área que a gente tem muita colaboração para caminhar junto aí com vocês nessa iniciativa fabulosa. A gente está vivendo um tempo no Brasil que é muito, talvez no mundo, muito curioso, né? Que as pessoas se encontram, se reencontram e começam a assumir seu papel na sociedade de discutir os próximos passos. É isso que a gente está vendo aqui nesse encontro e é emocionante, né? A gente não fica mais, a gente põe as diferenças de lado, põe as histórias de lado e tenta achar soluções para um caminho comum. Então, obrigado. Perfeito, Glauco. Olha, a Sheila já levantou a mão, Rosana Mastelaro logo na sequência, mas o Calixto também levantou a mão aqui, eu já vi, né? O Calixto ficou coçando ali, eu já vi. E tem dois que não sei se levantaram a mão ou não, mas eu vou passar na frente até da Sheila, porque eu sei que o professor Araquém Lima e o nosso amigo Alexandre, os dois do INPI, tem um comentário para fazer sobre um projeto conjunto com a China. Boa noite, Henry. Tudo bom? Como vai? Então, você está me escutando bem? Sim. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, né, começou aqui no Brasil. A gente fez um levantamento, né, que está publicado na revista Caderno de Ciência e Tecnologia, em 2019, com o destino de todas as patentes de fitoterápicos depositadas no Brasil desde 1995, né, que foi quando o Brasil, né, por ser signatário do Acordo TRIPS, passou a dar patente para produtos farmacêuticos, né? Então, assim, o resultado já é de amplo conhecimento, né? Apesar de haver um esforço patentário interessante, né? A área de fitoterápicos, né, é uma das áreas de maior interesse dos depositantes nacionais, mas quando a gente vai ver o que se transforma em patente, é muito pouca coisa, né? Então, no levantamento que a gente fez de mais de 800 depósitos, né, desde 1995, só 12 se transformaram em patentes concedidas, né? E a gente está fazendo um trabalho aqui no Brasil também para ver, né, o que aconteceu com essas 12 concedidas, se elas se transformaram em produtos no mercado, os casos de sucesso, né, o que permitiu que se transformasse em produto no mercado, os que não se transformaram, quais são os gargalos, né? Então, a gente tem todo o mapeamento do processamento dessas patentes. Então, muitos depósitos são feitos por inventores independentes e ficam no meio do caminho, não chegam nem na fase de análise, né? Porque não pagam a anuidade da patente, né? E os que chegam na fase de análise muitas vezes não têm mérito, então não se transformam em patente. E a gente vê uma pequeníssima participação de indústrias, né? Então, ainda é muito pouco. Então, o grupo que responde pela maioria dos depósitos ainda são inventores independentes, né? Então, um trabalho que dá uma dimensão, né, de gargalos no processamento de patentes de fitoterápicos, ou seja, por que os inventores nacionais, onde é que os depósitos de patentes ficam no meio do caminho. Então, a gente está com isso mapeado. E agora a gente está fazendo um estudo junto com o professor Shang Dongshen, na China, para também estudar o esforço patentário, né, na China, no campo de fitoterápicos, né, e os fatores de sucesso, porque hoje a China é a maior depositante de patentes de fitoterápicos no mundo, né? E enquanto aqui nós temos, por exemplo, poucas empresas que trabalham na produção de matéria-prima certificada, né? Extratos padronizados, né? Eles lá têm mais de 500 empresas, né, que atuam
nesse segmento do mercado, né, de produção de matéria-prima certificada e extratos padronizados, né, os cursos, né, de medicina, né, na China, né, tem cadeiras, né, relacionadas à fitoterapia. Isso é muito comum lá. Então, a gente está junto com o grupo da China para entender, né, os esforços patentários no setor de fitoterápicos na China, quais são como que eles conseguiram, né, superar determinados gargalos para se tornar essa referência em termos de proteção patentária no setor de fitoterápicos e também ter hoje uma indústria que está crescendo velozmente, né, e alcançando o mercado global. Então, a gente está com esse estudo comparativo para poder aprender, né, com a experiência deles e também mostrar, né, como que nós estamos estruturando, né, o nosso sistema para alcançar um melhor resultado. Está mudo, Henry. Está mudo. Não estamos te ouvindo, Henry. Estamos sem o som do Henry. Voltou o som? Agora sim. Voltou. Então tá bom. Bom, temos aqui mais 3 inscritos, né, e vários comentários, mas eu vou fazer só um comentário, viu, Sheila, antes de passar a palavra. Marinello e a Elza também fizeram um comentário aqui que é importante sair daqui com próximos passos e responsáveis, tá? Isso eu concordo que tudo é assim. Como próximos passos e responsáveis, né? Como não tenho tanto tempo, eu já vou fazer um próximo passo e um responsável, porque aí como é um, né? Mais fácil, e como sou eu mesmo, então fica mais fácil ainda. Nós temos mais de 90 inscritos aqui, participantes da nossa reunião, e como comentei já, são pessoas todas com uma grande experiência. Então, uma próxima lição de casa que a gente vai ter aqui vai ser muito do que a gente não conversou aqui. Foi um encontro para a gente perceber algumas percepções diferentes, mas a gente vai ter uma coleta agora de outras percepções mais específicas, tá? A gente já teve, né, Léo, uma experiência disso até na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas, quando a gente fez o planejamento. A gente pode espelhar por aqui, eu acho que dá para fazer relativamente tranquilo. Esse é um dos passos, tá, pessoal? Porque outras ações virão, uma delas provavelmente a gente ter aqui, depois eu vou precisar ouvir o meu professor Lauro Moreto também, que ele acha da gente transformar os nossos encontros segunda-feira, pelo menos uma vez por mês, a gente voltar a esse tema, porque isso se transforma num fórum permanente, não num espasmo de uma reunião que aconteceu no tempo, né? Mas, Sheila, por favor. Bom, Henry, vou ser muito breve, porque tem mais pessoas para falar também. São 2 pontos que eu queria levantar. Primeiro, que o professor Glauco, ele acabou me provocando, né, quando ele afirma que não tem política, né, de desenvolvimento. E aí, assim, eu acho muito interessante que essas 90 pessoas que estão aqui com a gente, que elas olhem para o que está acontecendo agora no Brasil em relação à Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que foi um decreto que foi assinado em 2019, e que o Ministério do Desenvolvimento ele está focando em rotas. E tem uma rota em específico que eu venho acompanhando mais de perto, na qualidade de representante da Embrapa, que é a Rota do Açaí, mas tem uma outra rota que eu acho que é boa ficar no radar de todo mundo, é a Rota da Biodiversidade. Então, assim, o Ministério do Desenvolvimento ele traçou, depois desse decreto de 2019, ele traçou a continuidade dessas rotas de integração, chamadas rotas de integração nacional. Dentre elas, é uma política nacional de desenvolvimento, e essa política nacional de desenvolvimento, ela traçou algumas rotas como sendo rotas de cadeias produtivas prioritárias: rota do cordeiro, rota do mel, rota do açaí, rota do leite, rota do peixe, do cacau, da fruticultura, e mais recentemente eles aprovaram mais 3 rotas, que é a de rota da TIC, rota da economia circular e rota da biodiversidade. A da biodiversidade, ela é bastante interessante, eu posso depois compartilhar com vocês o material que eu tenho a respeito da rota, porque ela fez já, digamos, uma preliminar da cadeia,
como um todo, tanto em relação à questão da produção primária, beneficiamento e alguns gargalos. E é interessante que a gente, a partir dessas informações que já estão sendo elaboradas, o Ministério do Desenvolvimento ele contratou algumas consultorias para cada rota. Então, por exemplo, na rota do açaí, eles contrataram uma consultora que era especialista em açaí, e essa consultoria ela está levando o planejamento estratégico dessa rota para desenvolvimento dessa cadeia. De toda forma, o mesmo vai acontecer com a da biodiversidade. Então, já tem alguns projetos de TED que foram assinados com algumas instituições, e é interessante a gente ter isso em mente, né? Isso é uma política nacional. E com relação a políticas estaduais, eu também queria chamar a atenção em relação a uma política estadual aqui do Pará, que é a política pública de pesquisa e desenvolvimento de cadeias produtivas da biodiversidade, que é a qual, inclusive, a Biotech, que o Marinello é o nosso consultor, é a gestora. Então, existe uma política estadual no estado do Pará, que é focada para produtos da biodiversidade, especificamente tem um olhar mais carinhoso em relação aos fitoterápicos e aos produtos oriundos da biodiversidade. Tá? E o segundo ponto, além dessas questões de políticas públicas, que eu também queria já frisar, é interessante realmente o ponto que o Marinello levanta a respeito não só do protocolo de Nagoya, que a gente está quase em vias de, e se a gente não tiver uma regra muito definida do jogo, ninguém vai querer pagar. Se não tiver uma lei bem específica dizendo que tem que pagar, como que vai ter que pagar, vai ser muito, muito, muito difícil de a gente realmente conseguir ver essa implementação. Então, eu acho interessante a gente realmente sair com destaque para esses dois pontos. Um, para a política nacional que já existe, que a gente precisa estar diligenciando, que a gente precisa estar, como players, como stakeholders da cadeia, a gente precisa estar de olho, para que esse recurso do Ministério do Desenvolvimento não seja mal empregado e que essa consultoria ela realmente execute o trabalho a contento. E outra em relação à questão do protocolo de Nagoya do CIGEM. Tá? Obrigada, Henry. Perfeito, obrigado, Sheila. Vou passar a palavra para a Rosana Mastelaro. Aqui, Rosana. Olá, Henry, boa noite a todos. Vou ser muito breve mesmo, porque eu sei que vocês estão aí apertados no horário, mas eu não poderia deixar de comentar. Então, parabéns pela iniciativa, a gente sabe que você sempre está atrelado a este tema. Nós temos um acordo de cooperação, né, doutor Moreto, e tem uma iniciativa sendo conduzida pelo Sindusfarma também, que eu não tenho dúvida de que nós vamos poder nos unir, né, entrelaçar essa rede e construir algo que vai ser muito bacana. Me incomoda bastante quando o pessoal fala, falta indústria, e é nisso que a gente está trabalhando para que os projetos não morram nas ideias, né? Para que eles virem produtos, como, não me lembro, mas alguém aqui comentou. Especificamente, eu não podia deixar de comentar, doutor Moreto, e olhando o senhor e esse tema, sobre fitoterápico, sobre a biodiversidade, o senhor que tantas vezes levou esse tema para ser discutido dentro do Sindusfarma, e a gente tem aqui pessoas que atuam na área regulatória, que a gente não pode esquecer de avaliar também sobre o eixo da regulação. Regulação que eu digo do produto final, porque, de novo, né, são vários elos na cadeia, e uma regulação que ela seja ou extremamente restritiva ou muito aberta, ela prejudica quem é sério, porque aquele que não vai fazer produtos com seriedade, para ele não interessa, ele não vai seguir nada. Então, a gente também acho que tem que olhar um pouquinho para trás e avaliar se o que a gente não está sofrendo hoje não é algo, né, doutor Moreto, que a gente tentou por anos avisar lá atrás que não estava indo bem quando nós nos reuníamos e nos comparávamos a mercados, em especial mercados europeus, mercados internacionais, todos nós viajamos e vemos há pouco, alguém comentou aqui no chat, o consumo na China, o consumo na Europa, e por que no Brasil não decola? Então, assim, rapidamente, parabéns pela iniciativa, nós vamos voltar a conversar sobre isso no futuro, mas eu não podia deixar de fazer esses dois posicionamentos, tá bom? Obrigada, hein? Excelente, Rosana. Na verdade, ouvir você, né, do Sindusfarma, Nilice, só para citar duas, né, que são da indústria aqui nessa reunião, fala, cadê a indústria? A indústria está aqui, ó, Sindusfarma está aqui, né, a Bipisa está aqui, outras organizações também. Glauco, você também levantou a mão, né, eu já identifiquei aqui, já passo a palavra para você.
Bom, eu estou respondendo no chat particular, aqui, quer dizer, no chat, mas respondendo a Sheila, eu não queria tomar o tempo da reunião, porque, na verdade, a Fiocruz, através de um acordo de cooperação, ela é parceira do MDR na criação da Rota da Biodiversidade, que já tem 4 polos instalados, polos de desenvolvimento regional, com carteira de projetos sendo desenvolvidos na Amazônia, na Caatinga e na Mata Atlântica, em 2 lugares do estado da Bahia. Tá? Então, quer dizer, o que eu me referi em relação à política é uma política que estabeleça um programa de desenvolvimento a partir da biodiversidade na área de medicamentos. Isso não existe. Enfim, envolve outros conceitos. Então, foi a isso que eu me referi. Não queria tomar o tempo da reunião, só queria esclarecer isso. Obrigado, Glauco. A iniciativa do MDR é uma iniciativa muito interessante, que está em curso e que mobiliza também muitos ICTs, universidades, produtores, empresas no Brasil inteiro. Tá? É uma iniciativa bem interessante para a gente analisar também. Perfeito, Glauco. Obrigado por ter feito a referência e até eu senti falta de ouvir falar do Pampa. E a gente tem aqui, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, lá do Rio Grande do Sul, a Ana Mateus está aqui conosco, inclusive postou aqui no nosso chat também, né, Ana? Então, e aliás, o que o professor Lauro comentou também, a gente tem um trabalho com os diferentes biomas do Brasil, e a Redes Fito, a gente sabe, né, Glauco, que tem esse trabalho muito bonito já, de ter as informações, né, que são de cada um dos diferentes biomas, né? Mas é isso daí. Bom, perfeito. Pessoal, alguns comentários que o pessoal fez aqui, eu fui pegando no chat também, questão sobre mapeamentos de gargalos, né, Zimmermann, a gente tem alguns trabalhos muito bem feitos já, tem um artigo que é um pouco mais antigo da doutora Gislaine, que é da Fiocruz, está no Mato Grosso hoje, salvo engano meu, e também que foi complementado, atualizado por um estudo do BNDES, inclusive o João Paulo Pieroni, ele ia tentar se juntar a nós na reunião hoje, mas acho que não deu tempo dele se juntar aqui. Tá? Mas tá no nosso radar para a gente recuperar muito desse trabalho que já foi feito também, porque é o ponto de partida, né? O Luiz Marques também acho que fez até a pergunta, né, Luiz, dos diagnósticos que já foram feitos, mas tem muita coisa já realizada também, e entre os colegas aqui presentes, tenho quase certeza que na UFRJ tem coisa nova também, e por aí afora, dentro da Fiocruz, né, Glauco, com certeza tem atualizações daqueles estudos lá da origem da Redes Fito, com certeza tem mais publicações. Então, é uma questão da gente reunir isso tudo. Bom, pessoal, a gente vai se aproximando aqui de 19h30, que é o horário limite aqui da nossa reunião, pelo menos da parte formalmente organizada. Depois a gente pode até ficar um pouquinho mais, mas eu vou pedir para o meu professor Lauro Domingos Moreto, que me incumbiu dessa missão, né, professor Lauro? Se está mais ou menos dentro daquilo que você estava esperando no nosso encontro de hoje e o que você sugere, porque você é um grande líder nosso aqui, né, Lauro? Henry, muito obrigado. Eu acho que ultrapassou as expectativas, né? Porque muita gente que conhece as políticas, pesquisadores que conhecem a técnica, que conhecem a nossa biodiversidade, estão todos interessados e voltados a conseguir alguma coisa melhor do que simplesmente a parte romântica da biodiversidade, né? Então, eu deixo aqui, como a gente iniciou com esse grupo, eu acho que a gente pode organizar para o ano que vem uma segunda-feira a cada mês para discutir esse nosso projeto Biodiversidade mais Inovação. E a gente tem que estruturar alguma coisa adicional para trazer os conhecimentos que já estão disponíveis para a gente colocar em vitrine para os empresários e para quem queira sair para investir. Então, aqui cabe um prêmio, estabelecer algum critério, algum destaque para pesquisas inovadoras, e nós poderíamos criar um prêmio das melhores pesquisas, e aí contemplando os diferentes biomas. Porque eu não quero só falar da Amazônia, porque a Amazônia é um monstro de tanta coisa.
Mas a gente tem, do Cerrado, tem coisa muito interessante, Mata Atlântica. Nem sei se o dos Pampas tem alguma coisa interessante, Tem, e do sim. Pantanal, né? Caatinga tem sempre. A gente sempre já conhece e já sabe que quando as plantas sofrem, elas secretam substâncias importantes para sobreviver. E elas são importantes. Então, não é de se surpreender que na Caatinga e no Cerrado tenhamos plantas com produção de insumos de grande valor para a terapêutica. De modo que vamos continuar. Esse foi um grande resumo. Num dos próximos temas, a gente pode discutir como criar um prêmio para descobrir os melhores trabalhos de pesquisas, as melhores identificações, porque isso seria uma vitrine para os empresários. A discussão de políticas, a discussão da parte regulatória, etc. e tal, tem valor, né? Mas o que interessa de verdade, nem que seja 1 ou 2 produtos, já que já estão relativamente maduros, para a gente colocar na prateleira. E depois vão aparecer outros mais. Parabéns, e eu agradeço em nome nosso nome aqui, agradecer aqueles que participaram do nosso encontro de hoje. Perfeito. Professor Lauro, obrigado mais uma vez aqui, né? Falar que passou das suas expectativas, para a gente é um elogio, né, Léo? A gente... Eu queria dar um recado para a Rosana, que citou-me várias vezes. Nós estamos trabalhando desde 1992 como ajustar uma regulamentação de medicamentos no Brasil. Já tivemos grandes porcarias, de regulamentos frágeis que permitia qualquer coisa ser tratada como um medicamento fitoterápico. Não pode ser assim. A gente tem que trabalhar com vários tipos. Os vegetais têm produtos que servem para cosméticos, para alimentos e para medicamentos. A gente tem que ter legislação apropriada para cada um desses blocos. Não tratar um insumo simples como se fosse medicamento de altíssimo grau de periculosidade. E vice-versa, não tratar algo de maneira supérflua. Bom, era isso. A gente vai chegar lá. Perfeito. Obrigado, professor Lauro. Só fazer um comentário. Um minuto só, Rogério, desculpa, mas é só um minuto só. Pessoal, a gente tem aqui uma lição de casa importante, né? Para mim, um marco que foi essa reunião, para falar bem a verdade, eu não imaginava que a gente ia conseguir pegar e juntar mais de 90 pessoas com a qualificação dos colegas que estavam aqui presentes hoje. Realmente é uma coisa, assim, acho que foi uma surpresa, não sei, Marinello, né? Os colegas, as Cris, que a gente trabalha tanto, mas realmente dá para perceber que não só somos muitos, mas que a gente tem interesse e pode trabalhar em conjunto. Um próximo passo que a gente vai ter, eu vi que vários colegas já pontuaram algumas as questões até de sugestões, Edilson Pedro, do MCTI, do próprio Profinite aqui, falou que tem contribuições a deixar. Então, o convite que eu vou deixar para todos aqui presentes, a gente vai procurar fazer depois aqui, principalmente entre os que se inscreveram aqui, e quem não se inscreveu, não deixa de avisar também que esteve presente, para que a gente possa dar sequência a um trabalho de mapeamento de muitas coisas, muitas opiniões que nós temos, tá? Eu vou fazer só uma coisa, viu, Rogério? Eu vou abrir a palavra para o Rogério Meneguin, que foi o último que pediu a palavra ainda no nosso tempo regulamentar, que a gente vai falar, e depois do Rogério a gente vai encerrando a nossa reunião formal, porque tem muitos colegas que têm compromisso aqui, e como já tem uma certa tradição aqui da academia, a gente fica um pouquinho a mais para fazer aquela história, né? Terminou a reunião, a gente vai tomar um cafezinho e tal, e continua a nossa conversa, tá bom? Então, Rogério Meneguin, com você a palavra, e depois a gente termina a nossa parte guiada da reunião. Muito obrigado, professor Henry. Boa noite. Para mim é uma honra, né, ter participado desse novo evento. E eu gostaria de registrar duas vertentes. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. É o seguinte, o tema é riquíssimo, né? Como eu brinquei no início aqui, é o maior centímetro quadrado com autoridades, né, que eu participei nos últimos tempos,
mas eu gostaria de destacar o seguinte, a contribuição do professor Henry, ele fez um mapeamento sistêmico, né, um trabalho feito até agora de maneira muito pertinente, né, muito competente. Depois, no meu entendimento aqui, eu sintetizei, o professor Calixto, ele destacou o desafio da produção em escala e, de alguma forma, logística também relacionada a esse desafio do tema de hoje. O professor Marinello destacou a questão do protocolo de Nagoya, sim, que é um dos primórdios aí seria a parte regulatória, e o professor Glauco, ele destacou o emblemático gargalo, o desafio que o setor produtivo passa, né? O professor Alexandre também destacou como um caso de sucesso a China. Então, eu penso que nesse momento, como voltaram as discussões, né, ou pelo menos elas ficaram mais evidentes, da ciência translacional, ou seja, de alguma forma você diminuir a distância entre o que é produzido, né, nas casas, no centro de conhecimento, para o mercado, gostaria de, né, não sei se cabe ou em algum momento, penso que essa seria, até pela dinamicidade, né, do grupo e a competência, nós precisávamos levantar a questão da estratégia nacional da estratégia do Oceano Azul. Isso tem sido utilizado em vários países, ela conseguiria resolver, né, ou pelo menos abordar essas questões todas levantadas aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar isso no meu doutoramento, o professor Henry sabe disso. Então, eu penso que a estratégia do Oceano Azul seria uma alternativa também para trabalhar nessa vertente aí de trabalhar o mercado. Ou seja, a gente existe todo um mercado aí inexplorado, né, que a biodiversidade pode se beneficiar nesse sentido. E também aliado a isso, né, foi falado também as questões de políticas públicas do método randômico controlado. Até onde eu sei, quem trabalha de maneira acadêmica, né, esse aspecto aqui no Brasil, é a PUC do Rio, e eu penso que essas duas vertentes poderiam contribuir de maneira expressiva, tá? Rogério, deixa eu só pedir um favor. Eu sei que você está fazendo um fechamento, meio com comentários que foi. Não, sim, eu terminei. Vou te pedir um grande favor, né? Se você puder depois encaminhar os seus apontamentos, e assim como os outros colegas, a gente está pedindo para deixar as contribuições, por uma questão só de organização do tempo aqui, porque a reunião boa tem que ter um horário para começar e terminar, né? Então, eu só vou, então, te agradecer, Rogério, e a gente vai, então, aqui, com agradecimento de todos, eu vou pedir, sabe o quê? A gente costuma fazer um registro fotográfico, né, aqui de imagem, eu pedi que todo mundo que está aqui presente, se puder deixar aberto os vídeos para a gente poder deixar nosso registro, né? Seria muito bom. E depois a gente já vai terminando aqui a gravação da nossa reunião, tá? Então, deixa eu só fazer algumas fotos de tela aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, foi. Vamos para a página 2. Tem mais gente ali. Nossa, olha, hoje tá cheio de gente aqui, hein? Olha só. Uma selfie coletiva. Não, aqui é o negócio, tem 3 páginas aqui de gente para tirar foto aqui. Olha lá, Eric Rojas, direto lá de Barreiras aqui também. Grisaram, vamos lá, né? Dr. Wagner lá, né, também. Bom, pessoal, com isso aqui, eu só vai fazer o seguinte, eu vou agora terminar aqui a gravação da nossa reunião.